a importância. A gente sabe que também não é só a investigação criminal, né? Como eu falei, é sempre um conjunto. Então, só para a gente pontuar um pouco mais, para essa investigação ela dar certo, a gente precisa estar integrado com outras forças de segurança, que é a integração que eu já havia mencionado. A gente também trabalha no dia a dia com todas as delegacias. Então, assim, o fato que ocorre em Lages, a gente conversa muito com os policiais de Lages, a gente passa uns dias por ali fazendo nosso trabalho. Então, assim, a gente interage com todas as unidades policiais civis que haja necessidade, né? A gente está sempre ali quando tem operações. A gente também normalmente é convocado para dar um apoio, cumprir mandado de busca e prisão daqueles alvos mais sensíveis. Então, assim, são várias responsabilidades que a gente foi adquirindo ao longo desses anos. Um outro tópico também que é importante, que eu havia dito só para ressaltar, é nosso contato e fortalecimento com os detentores dos nossos serviços, né? Que é a justiça. Então a gente tem uma boa relação no estado como um todo, onde a gente tem casos tramitando, né? A gente tem uma relação respeitosa, justa, né? Tanto o Poder Judiciário bem como o Ministério Público, porque se não houver essa integração, o nosso caso não vai adiante, não é verdade? Então, assim, às vezes a pessoa tem a ideia que a Justiça não colabora muito, o Ministério Público, e da nossa realidade, graças a Deus, a gente tem essa integração. Então, assim, os promotores sempre orientam determinada produção de provas, pois ele é o titular da ação penal. Ele quem conhece a fase acusatória, né? Que a gente trabalha na fase da investigação. Após a gente encerrar ali, remete à justiça o processo, o promotor quem vai denunciar com base nas provas produzidas. O cliente, né? O indivíduo, ele vai responder aquelas provas que a gente produziu. E vai ter a condenação, que é um ato, né, complexo, difícil, que é quando a justiça ela vai julgar aquele caso, né? Rapaz, eu tô muito feliz de ouvir o senhor, né? Porque a gente, assim, por parte da PM, né? A gente prende, né? Daqui a pouco a gente vê o cara na rua, né? E o senhor tá trazendo esses casos, né, tal. A gente fica muito feliz de saber que realmente há uma colaboração e tudo depende da investigação criminal. Deixa eu pontuar que eu lembrei aqui, assim, 2 casos que a gente estava até comentando. Um exemplo que eu vi que repercutiu muito foi uma abordagem de uns colegas policiais militares a um veículo que recebeu a informação que estaria trazendo drogas. Esse foi um julgado recente do STJ, né? Lá são 33 ministros e a 5ª e 6ª turma eles julgam ações de matéria criminal e são da linha garantista, não é? Então eles entenderam que a polícia militar, quando abordou aquele carro que tinha chegado um informe que o indivíduo estaria trazendo drogas, aquela abordagem foi ilegal. E a gente estava lendo esse caso. Eu sempre gosto de acompanhar um pouquinho, né, a jurisprudência que é editada, né, no STJ, para que a gente se adeque. Então, esse caso da abordagem da Polícia Militar a um veículo, e um segundo caso também que recebemos, que foi a PM recebeu uma denúncia de que em uma residência havia drogas e os policiais foram lá, entraram, não é que tinha droga mesmo, né? Tinha lá 10 quilos de cocaína e tinha 5 de crack e foi todo mundo preso e arrastado para a delegacia, não é? E esses dois processos criminais que chegaram até a Brasília através de recurso, né, o STJ, entenderam que a conduta ela não foi correta, não é? Que havia ilicitude tanto da abordagem nesse caso 1, bem como o ingresso do caso 2. E isso a gente, quando lê, né, os policiais batem aquela revolta, né? Como é que pode? A Polícia Militar tá de serviço, sabia que era um Vectra preto com placa final 69, viu o carro passando lá, fez a abordagem do carro e estava na mala realmente os quilos de entorpecentes que havia chegado esse informe. E os ministros entenderam, tomando por base normalmente o direito americano, né, que não havia justa causa para aquela abordagem.
Então, Fundada suspeita, né? Também. seria fundadas suspeitas nesse caso. Ou seja, é uma tendência aqui no Brasil, uma cobrança muito grande em cima da polícia judiciária, para que os estados equiparem suas polícias, reorganizem e passem a cumprir o que a legislação ela vem sendo constantemente reformulada, né? Então, assim, teria que ter alguma investigação para fazer aquela abordagem daquele veículo, ou que o passageiro traficante que estava conduzindo aquele entorpecente desse causa a uma abordagem da Polícia Militar. Esse foi o entendimento dos ministros, e esses julgados vão criando precedentes que vão, na prática, meio que tolhendo, né, o trabalho que é tão importante da Polícia Militar, que são as barreiras. Mas, doutor, veja comigo, eu como cidadão comum, né, que não estudei direito, né, não é de revoltar, né, um negócio desse. O cara, pô, velho, pegou a droga. Eu vi um caso aqui, por exemplo, a viatura do RN, tá, esse julgamento tá até no YouTube, né, de um promotor, de um juiz aqui. A polícia recebeu informação que era uma boca de fumo, uma viatura daqui do Rio Grande do Norte, do meu batalhão, do batalhão que eu fazia parte, né? E digo porque tá público, né? O vídeo tá no YouTube. E o juiz diz assim para os policiais: vocês pegaram 500 pedras de crack, mas quem era para sair preso aqui era vocês. Porque vocês adentraram a casa por uma informação. Se fosse a minha casa no condomínio fechado, vocês iam entrar. Mas a gente, não, a população não entende, né? Assim, eu fico revoltado. Eu também comungo, né, de sua insatisfação, né, de sua dificuldade de compreender esse posicionamento. Eu até compreendo, né? Que a gente estuda para concurso, eu até compreendo, né? Mas eu falo muito com meu pai, né? Meu pai é cabo antigão, né? E foi embora sargento. Eu brinco muito com ele porque, enfim, né? Ele vibra e tal. E a gente tem dificuldade de compreender. Mas aí, quando eu vou mostrando a ele essa exigência, que a gente tem incorporado muito o direito de outros países que são referência pra gente, né? A gente tem ali referência do direito europeu, um pouco da Alemanha, França, né, aqui dentro, e também do direito americano, né? Então, normalmente, se fosse nos Estados Unidos, também seria ilegal essa abordagem, né? Sério mesmo? Lá se exige para um patrulheiro, que no caso equipara, né, ao policial militar, fazer a abordagem a um veículo, ele tem que ter justa causa, senão aquela abordagem ela não é válida. Sendo que a gente tem que ter cuidado para você incorporar esse posicionamento, né? Que é um direito onde as legislações são mais consolidadas e tem uma estrutura de sistema de justiça mais efetiva, né? Aqui para o Brasil. Na cabeça do senhor, uma abordagem dessa, o que justificaria? O que é essa justa causa? O que é essa fundada suspeita? Eu até conversei sobre isso, eu sempre fico fazendo o trabalho de advogado do diabo, né? Essas questões, a gente lá... eu também gosto de trazer os julgados em matéria criminal ali conversando com os investigadores. Por quê? Para que eles se comportem conforme está entendendo atualmente a justiça. A gente, como vai sempre às audiências interpelados, né? A gente também precisa conhecer um pouco da lei, né? E da interpretação da lei. Então, talvez, para essa ação ela ter sido legal, tem duas possibilidades. A mais comum era que tivesse uma barreira montada e abordando carros indistintamente. Era uma barreira normal e foram abordados vários veículos. A segunda possibilidade é que o carro tivesse feito alguma manobra evasiva quando ele visse a viatura. Ele fizesse alguma coisa que violasse alguma regra, se for viatura de trânsito, administrativa de trânsito. Isso é afundada suspeita. Na verdade, isso é a justa causa. É uma conduta que não necessariamente ela tem a ver com o fato que o policial vai procurar. É algo que antecede. Excesso de velocidade, é uma barreira montada para abordar indistintamente todos os veículos. Não querer, digamos, com uma polícia ostensiva e dar uma butada, né, em um veículo que está trazendo drogas, que naturalmente, se tivesse tudo certinho ali, ele passaria sem ser abordado. Ele entende que seria algo que envolve investigação criminal, né? Então ficaria a cargo da Polícia Investigativa Civil, né? Ou federal. Perfeito. Fica até de lição, né? Para
né? Porque tem um livro bem antigo de um oficial aqui do Rio Grande do Norte, inclusive, né? Inclusive vou trazer o Major Novo, que ele escreveu depois se eu procurar sobre o Major Novo, ele escreveu um livro, né, sobre direito para operadores de segurança pública, né? Para a gente saber mais ou menos a legalidade das nossas ações, né? Que eu vou trazer, inclusive, ele para o podcast. É bem famoso ele no Brasil inteiro. Que a gente tem essa dificuldade, né? A gente que é policial, a gente tem essa dificuldade. Porque a lei ela vai se atualizando o tempo inteiro, né? Por exemplo, a lei de abuso de autoridades, né? Às vezes a gente prende alguma pessoa por desacato que não era desacato, né? E, enfim. Mas vamos lá.